Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre sonhos, início de mês, né? É bom a gente falar um pouquinho sobre sonhos, metas, né? Que às vezes a gente também fica só sonhando e esquece das metas. Vamos falar um pouquinho sobre os sonhos de uma maneira diferente, né? Também para que os sonhos se tornem realidade, né? E para isso eu vou falar um pouquinho sobre a física quântica, né? Que é a maneira que eu aprendi, né? De materializar, né? Digamos assim, os sonhos, né? Existe essa parte da física, né? Que ajuda, né? Que dá o respaldo mais científico para essa visão mais espiritualista dos sonhos, né? Mas existem vários livros que falam sobre isso, existem várias pessoas, né, bem-sucedidas que também falam sobre isso, que é o famoso mural dos sonhos, né? Mas aí a gente vai entender como criar esse mural dos sonhos, como é que ele funciona, né, na realidade. E para isso a gente vai começar falando de quem? De uma frase do Albert Einstein que fala sobre energia, né? Energia, que é uma coisa que eu falo muito aqui, né? Da troca, da energia do ambiente, da energia das pessoas. E ele falava, né? Tudo é energia e isso é tudo que há, digamos assim. Exatamente para você entender que realmente tudo é energia. Tudo, 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 tudo. Até as coisas físicas, né, os objetos, tudo é energia. E aí ele complementa, né? Sintonize a realidade que você deseja e inevitavelmente essa realidade se tornará e essa será a sua realidade, né? Então seria meio que paralelamente comparar, né, essa visão ao funcionamento de um rádio, né? Você normalmente quando você tem assim uma emissora, nem sei se é essa palavra, mas tem uma rádio que você gosta mais, né? Uma estação que seja, aí você vai lá e coloca naquela estação que você gosta para você ouvir as músicas que você, né, também tem afinidade. E isso seria como se a gente também fosse uma antena de rádio, né? A gente começa a ter pensamentos, sentimentos, e isso tudo vai funcionando como essa antena, né? Vai atraindo, captando, emitindo energias e vibrações e, e isso, né, no universo, no ambiente, vai também atraindo pessoas que estão emitindo, é, captando, né, energias mais ou menos nessa mesma linha, né, nessa mesma vibração. E aí você se conecta, né, com essas pessoas, com essas situações que estão mais ou menos na mesma frequência que você e independente de onde elas estejam, né? Hoje em dia com a internet fica ainda mais fácil, que você simplesmente coloca lá no perfil de alguém que você se identifica e você já tem uma troca ali com aquela pessoa, né? É, você começa a entender a forma dela pensar. Com livros você também faz isso muito, 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 muito também. Você lendo um livro, né, de uma pessoa que você também se identifica, você começa a entender como aquela pessoa pensa, né? Como é que ela chegou, né, naquele tipo de ação. Né? Então é bem interessante e facilita muito, né, as coisas. Então, pensar nessa questão aí pra gente
meio que começar a direcionar, né, a criar, que a gente chama, né, co-criar, tem esse termo também que está bem difundido, a realidade que a gente deseja, porque segundo, né, esses estudos científicos da física, é o olho, eles chamam de o olho do observador, é que torna tudo possível, né? E isso significa o quê? Que depende só da maneira como a gente olha para as coisas, para elas se tornarem reais, né? Porque se a gente olha entendendo que aquilo ali é impossível ou que é difícil, realmente você acaba se boicotando, se limitando, justamente porque você fala, eu nem vou fazer porque é difícil, eu nem vou conseguir mesmo. E aí você acaba não agindo, né, em prol daquilo que você precisa realmente fazer. Então, observar, né, isso, porque essa cocriação aí é um termo que ficou, que tem sido muito usado e que ele é como se ele fosse uma tradução do que acontece aí das orações, né, dos milagres, entre aspas, seria mais ou menos uma explicação sobre isso, né, que você seria dentro da física mesmo, né, seria como se a explicação fosse de ondas, né, aquelas ondas eletromagnéticas. Uma pessoa, ela emite, né, uma onda nesse sentido de frequência, de desejo, de ação, né, ela tá ali realizando um movimento e ela emite essa onda, né, que é uma onda eletromagnética. E aí essa onda, enquanto ela está caminhando ali pelo que a gente chama de campo holográfico, né, que é o ambiente, ela vai e se encontra, né, e colide ou esbarra em outra onda de outra pessoa que pode ser semelhante, né, na mesma frequência, na mesma sintonia. E aí, muitas vezes, essas duas ondas, elas podem se fundir, né? Isso aí vai... Eu tô tentando resumir aqui um pouco, porque é bem físico, né, a coisa, e pra quem não gosta muito, eu tô tentando resumir. Mas tem vários vídeos que falam no YouTube sobre isso, sobre o experimento da fenda dupla, que fala sobre isso. Então, assim, se você olha imaginando que vai acontecer uma coisa, muitas vezes você só enxerga a possibilidade de acontecer aquela coisa, mas se você olha entendendo que pode acontecer uma segunda coisa, né, você enxerga possibilidades daquela segunda coisa e meio que não não tem como você enxergar as duas possibilidades ao mesmo tempo, né? Então você tem que escolher uma das possibilidades e focar naquilo, né? Que é o que a gente fala. Se você acha que não, você vai ter resposta que realmente não é possível. Se você acha que sim, aí você vai ter respostas de que realmente você consegue, né? E como você faz para conseguir. E aí, a gente... Eu até já ouvi também meio que uma tradução, né, dessa explicação, que é aquela coisa que eu falei, das orações, né? É como se que eles falam, como se a pessoa falasse que é trazer Deus para a ciência, né? Entendendo que esse ambiente, né, o campo holográfico aí seria a fé, né, o acreditar de verdade mesmo, né, aquela não só acreditar, eu acredito, não, aquele acreditar da fé mesmo, de que ter quase certeza, né, de ter muitas vezes certeza mesmo antes de acontecer. E eles falam também de muitas passagens bíblicas que dizem que tem na Bíblia, eu não conheço muito a Bíblia, mas que dizem que tem na Bíblia, que explicam, né, essas possibilidades aí
da física quântica e dessa explicação. Tem uma, inclusive, que chama... Eu acho que até tem um livro que eu já dei uma folheada nele uma vez, que fala sobre... Acho que é Peças e Receberás, né? A passagem é essa, pelo menos. O nome do livro eu não lembro se é esse mesmo. Ele fala disso, né? Da questão do desejo, da intenção, do querer, né? Do realizar, da oração, né? Da fé. Porque normalmente acontece muito, né? Com as pessoas. Mas, assim, na minha visão, eu entendo que funciona mais ou menos assim. Esse peças e receberás, porque na Bíblia também tem muita metáfora, né? Seria assim, quando você idealiza, né? Você visualiza, você sonha, você tem esperança de algo acontecer, você começa a trazer as possibilidades daquilo acontecer, né? Para o seu campo, né? Para sua energia. Aí você começa a atrair pessoas que estão na mesma vibração, né? Que estão com a mesma intenção. Aí você começa a trazer possibilidades, né? Situações daquilo que você precisa aprender para conseguir aquilo. Ou você começa a trazer situações que vão te ensinar também alguma coisa, né? Tudo isso vai acontecendo porque você deseja algo e aquilo é como se fosse se materializando, né? As coisas vão acontecendo para que você consiga. Mas aí cabe a você aproveitar, né, as oportunidades, as possibilidades ou não, né? Então isso vai muito da ação, né? Que às vezes quando a gente faz um mural ou deseja alguma coisa ou sonha com alguma coisa, muitas vezes a gente esquece ou limita um pouco, né, a ação, os movimentos, e isso acaba atrapalhando ou atrasando um pouco, né, a realização dos sonhos. E aí é importante lembrar disso, né, que os pensamentos, eles são muito importantes, né? Porque tem até uma outra frase que também é bem famosa, que fala que os pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Então, o que gera resultado, na verdade, é a ação. Então, a gente precisa agir em prol daquilo que a gente deseja e que a gente sonha. Porque o movimento, né, é que traz. Eu até vi na internet esses dias um cara empurrando um táxi, né? E aí no meio de um túnel gigante daqueles que tem, sei lá em São Paulo, né, tentando sair dali porque não tem acostamento em túnel. E aí no meio daquele movimento aparecem dois, em tempos diferentes, né? Dois motoqueiros que ajudam ele a empurrar de uma forma que ele pode sair, inclusive depois de um tempo, sair de trás do carro, né, do empurrar ali e ir para dentro do carro, porque os dois motores conseguem já fazer o trabalho, né, sozinho. Então, muitas vezes, o que queria dizer aquilo, né? Que muitas vezes as pessoas podem te ajudar, sim, né, mas elas precisam te encontrar caminhando, fazendo a sua parte, né? E eu achei bem interessante essa analogia, porque se você tá só lá com o capô, sei lá, aberto, esperando, né, alguma coisa acontecer, uma boa alma parar e te ajudar, muitas vezes não funciona, né? As pessoas ficam sem saber o que fazer até. Por exemplo, como eu vou ajudar? Eu não entendo. Agora, se você está fazendo algo, elas percebem que, tipo assim, aquilo ali eu dou conta de fazer, aquilo ali eu posso fazer para ajudar, então fica bem mais fácil, né? E é isso. O movimento é muito importante nessa hora, né? Apesar de ter muita coisa falando que o sentimento, ele também é bem importante, porque a gente é movido por sentimentos bons, né? Quando você faz algo assim
com sofrimento, com obrigação, acaba aquilo ali ficando pesado e você acaba caminhando menos, né? Porque tá pesado. Agora, quando você faz com leveza, com amor, com alegria, é que você às vezes dá quilômetros de passo e nem percebe, né? Porque tá leve. Então, o sentimento, ele é sim importante, ele é inclusive 5.000 vezes mais importante do que os sentimentos, né? São 5.000 vezes mais importantes do que só os pensamentos. Mas mesmo os sentimentos trazendo muita força, né? Eles não fazem tudo sozinho, né? Você precisa agir em prol daquele resultado, né? Que você deseja. E aí, para agir, né, a gente precisa exatamente sintonizar numa vibração de alegria, de amor, que inclusive para isso, né, os óleos vão ser bem legais para ajudar. Você pode usar, por exemplo, os cítricos são ótimos para humor, para levar, né, o astral. Tem o grapefruit que eu tenho usado muito atualmente, o white orange que eu uso também muito. O próprio cheer, né, da alegria, tem os outros aqui, bergamota também, que é bem legal, trabalha muito o emocional, esses mais de conexão, né, espiritual, frankincense também, que eu gosto muito do aroma, balance, para te dar uma equilibrada, né, para trazer mais centramento nessas coisas. E tem o Citrus Bliss também, que também é o blend da felicidade. Aí você pode associar também com eles os mais que dão mais ação, né? Mais pique, mais ânimo, por exemplo, peppermint, que é bem de estímulo mesmo, né? Passion, que traz mais desejo, mais paixão, né, para aquilo que você está fazendo, mas ele te abre mais a mente para o novo também, né? Se você está nessa transição do novo, do antigo, de algo que não faz mais sentido para o novo. O Motivate, né? Que o nome mesmo já fala, traz motivação e ajuda também na ação. Smart Insights, que também tem muito a ver, eles são esses três últimos, né? O Peppermint, o Motivate e o Smart Insights são mentolados, então normalmente os mentolados eles trazem esse estímulo de ação, né? De impulsionamento. Então, além de melhorar, né, o humor, para você sonhar e trazer o sentimento bom, né? Para ficar leve a coisa, você usa também os mentolados para te ajudar a agir, né, em prol daquilo que você realmente deseja. E aí, a partir daí, você começa a repetir os hábitos que você adquirir, repetir as coisas que você aprender, que você precisa, e porque a repetição é uma das formas, né, de você implementar um novo hábito na sua vida. A outra é uma forma mais brusca, né? E que normalmente não é muito usada justamente por causa disso. Você precisa de um forte impacto emocional. E aí, esse impacto pode ser negativo ou positivo, né? Então, normalmente a gente prefere usar a repetição, que é mais suave. Então, aí você vai repetindo até aquilo ali se introduzir mesmo na sua vida, né? Se fazer parte e se tornar automático, assim como as outras coisas eram automáticas. E aí a gente entra, né, no mural, né, dos sonhos mesmo propriamente dito, que é uma ferramenta muito, muito legal, né, que ajuda até mesmo no autoconhecimento, né? E a gente entra também na questão disso tudo que eu falei, a gente entra aí no que o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso chama de a lei do menor esforço, né? Você conseguir entender como você pode realizar algo
de gastando, né, menor quantidade de energia possível, né, para você se poupar também, igual eu falei, né, com sofrimento é mais arrastado e com alegria é mais, você anda até pulando, né. Então, essa lei do menor esforço, ela vem muito para isso, para explicar, né, que a gente pode fazer determinadas coisas com responsabilidade, né, determinadas coisas que exigem uma postura, né, da gente, mas ainda assim essas coisas podem ser leves, né? Então, que a gente pode fazer? Eles falam que essa, né, como eu expliquei, essa lei do menor esforço, ela acontece quando a gente faz realizações a partir motivadas, né, pelo amor e pela alegria, porque a partir dessa postura, né, de se colocar nessa postura, né, de fazer algo, de servir, a partir dessa postura a gente acaba multiplicando muito mais, né, conseguindo aí renovar e acumular muitas vezes mais energia. Então, é como se a gente conseguisse uma recarga ali, né, muito mais rápida do que quando a gente está no sofrimento, na obrigação. E aí, eles comentam a respeito de três princípios, né, 3 pilares ali para você conseguir, né, fazer menos, entre aspas, né, tipo, sofrer menos, gastar menos energia, mas realizar mais, ter mais resultado, né? E um deles não, vou falar os 3, é aceitação, responsabilidade e distanciamento. E o que seria, né, esses 3? A aceitação nada mais é do que aquilo que a gente fala muito também, né? De aceitar as pessoas como elas são, aceitar as circunstâncias como elas também são, ou da maneira que elas ocorreram, né? Aceitar a realidade, né? Da maneira que é, os acontecimentos, os aprendizados e tudo. E porque se a gente consegue aceitar, né, as coisas como elas são, você acaba se focando mais na responsabilidade, né, na sua responsabilidade diante daquela situação e do que você pode fazer, né, para solucionar aquilo ali. Então, já ia entrando na responsabilidade, né? A responsabilidade seria essa questão de deixar de culpar as outras pessoas, né, pelas coisas que acontecem, né? E entender a nossa própria responsabilidade diante daquilo, né, daquele acontecimento. É óbvio que às vezes outras pessoas têm participação, sim, tem participação, né, com aquela coparticipação, mas a gente precisa focar na nossa responsabilidade, que é o que a gente consegue mudar, né, fazer algo. Porque se você focar só na responsabilidade do outro, você fica paralisado e não faz nada para mudar. Então, se você foca na sua responsabilidade, você começa a agir, né, em prol de mudar aquilo que você deseja que aconteça. Então, perceber isso é importante. E o distanciamento é aquela questão de não querer enfiar a goela abaixo, né, aquilo que a gente pensa, a ideia que a gente tem das coisas, dos pontos de vista e respeitar mais, né, a opinião dos outros, não tentar convencer ninguém, meio que se colocar no seu lugar, né, e tentar evitar os enfrentamentos, né, nem os debates, porque os debates eles são válidos, mas os enfrentamentos não. E aí, a partir do momento que a gente vai praticando isso, né, com consistência, com perseverança, né, e tal, as coisas vão acontecendo, né, a gente vai conseguindo aproveitar melhor o presente, né, as coisas que tem ali no presente, em vez de ficar focando demais só no futuro, ou ficar também voltando demais no passado, né, vai começando a surgir aquele brilho nos olhos, né, aquela alegria, aquela vontade. E aí a gente vai começando
a internalizar, né, essas sensações, a se familiarizar com essas sensações e buscando mais, cada vez mais esse tipo de sensação, né? Quando a gente se desvia ou que acontece algum desafio, né, que tira a gente dessa energia, a gente tem como se fosse uma lembrança, né, um caminho já que a gente já sabe como percorrer para voltar ali, né? E a gente começa de novo, né, a percorrer para chegar naquele lugar ali que a gente sabe que as coisas podem se tornar mais fáceis ou, ou mais leves, né? Não diria mais fáceis, porque nem sempre é mais fácil, mas pelo menos mais leve. E é óbvio que quando a gente resolve sair, né, da nossa zona de conforto, a gente vai se sentir desconfortável em muitos momentos, né? E é por isso que eu deixei de falar o mais fácil, porque muitas vezes vai ser desconfortável, vai exigir, né, da gente muito esforço, né? Mas ainda assim é compensador, né? Porque você percebe que é algo que você quer realmente, né? Você começa a lembrar dos motivos porque você quer, né? Que é o que a gente vai falar aí quando a gente for fazer o mural dos sonhos. Porque sair da nossa zona de conforto é como se fosse algo primordial, né? Para o crescimento e evolução do ser humano. É a partir disso, né, que a gente vai começar a entender o que é necessário aprender e desenvolver para a gente mudar de nível, né? Então, o universo ele oferece, né, as possibilidades, as inúmeras possibilidades dos nossos sonhos, nossos desejos se tornarem realidade, mas mais uma vez a gente precisa agir em prol disso, né? E aí nada melhor do que você construir, né, um objeto, vamos colocar assim, uma ferramenta que te ajuda a ter uma clareza, né, do o que são os seus sonhos e o que você precisa fazer para alcançá-los, né? E seria essa a ideia aí do mural dos sonhos, né? Trabalhar, fazer essa consciência também universal, trabalhar a nosso favor, porque aí você coloca lá o que você deseja, começa a visualizar e pensar naquilo, né, várias vezes ao dia, olhar para aquilo várias vezes ao dia e começa a se conectar com pessoas que também desejam aquilo, né, e, e o que elas estão fazendo para isso, né, para conseguir isso. E aí, a partir disso, você vai encontrando pessoas, né? Plantando sementes daquilo que você deseja, trabalhando em prol, aprendendo, ensinando, conectando com pessoas que também estão na mesma ideia, né? Na mesma intenção, na mesma vibe, na mesma vibração. E aí as coisas vão caminhando, né? Passo a passo como deve ser. E aí você se conecta, né, com essas pessoas, aí vocês começam a se ajudar, se for o caso, ou você começa a ter só, sei lá, ideias novas, né, a partir do contato com essas pessoas. E aí você vai aprendendo, né, a como seguir nessa direção. Então, para fazer o mural dos sonhos, propriamente dito, né, que é um excelente ferramenta de autoconhecimento, inclusive, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe mais quais são os nossos sonhos, principalmente as mães. Aí, a partir disso, a gente vai lembrando novamente. Não que a gente não possa sonhar os sonhos, né, dos nossos filhos, ou sonhar com os nossos filhos, sonhos juntos, né? Mas a gente também tem os sonhos, os nossos sonhos, os sonhos individuais. E é isso que é importante lembrar, né? E colocar também no papel. E aí você vai, primeira coisa é organizar as ideias, né? É isso, perceber o que é os seus sonhos, quais são realmente os sonhos, começar sei lá, cortar figuras que tem a ver com esses sonhos, frases que tem a ver com esses sonhos, palavras que tem a ver com esses sonhos, tudo para te trazer, né, para
para aquilo ali, para aquela realidade. Como que você faz para se conectar cada vez mais com aquilo ali que você deseja e começa a, né, analisar também. É importante a gente pensar nessa hora o porquê daquilo ser importante, né? Por que eu quero aquele sonho, o que diferença aquilo ali, aquele sonho realizado vai fazer na minha vida, porque a hora que vêm os desafios são os porquês que vão ajudar a gente a continuar caminhando. Então, é, fazer isso, né? Achar figuras, fotos, né? Tudo que tiver a ver com esses sonhos de família, de bens materiais, de aprendizados, de comportamentos, tudo que tem a ver com aquilo ali e trazer para essa organização de ideias aí, para depois a gente pregar numa cartolina, pregar fixar, né, com alfinete naquelas cortiças, naqueles murais abertos, né, aqueles prendedorzinhos também, mural metálico com imã, fazer um mural em algum lugar que seja visível, né, que você coloque num lugar também o mais visível possível para você constantemente passar ali, principalmente pela manhã, né, para motivar o seu dia e olhar para aquilo ali e lembrar, né, entre aspas, por que é que você está levantando naquele momento, né, naquele horário e fazendo o que você está fazendo. E aí você, a partir disso, vai, né, se motivando dia a dia com aquele mural. À medida que você vai realizando alguns sonhos, você vai trocando, né, de lugar ou tirando os que já foram realizados, colocando outros no lugar. Lembrando que o mural dos sonhos, ele traz muitos benefícios, né? Um deles é essa motivação diária que acontece muito e que é bem importante, mas ele traz aquela questão do autoconhecimento que eu falei, traz uma clareza, né, dos nossos objetivos, da nossa visão de futuro, traz até um positivismo, né, tipo assim, de esperança daquilo se realizar, de positividade, traz também até uma maneira, né, diferente de trazer novas conexões para o cérebro, né, que é aquela questão que eu falei. Quando você visualiza uma coisa, você acaba inconscientemente também trazendo informações para o seu cérebro de como aquilo ali pode ser realizado. E aí, à medida que você vai fazendo isso com constância, o seu cérebro vai aprendendo novos caminhos neurais, que a gente chama, né, novos hábitos, novos comportamentos para que aquilo ali se torne uma realidade, né? Para que aquele resultado seja atingido. Então é bem, bem, bem importante em todos os sentidos, para qualquer objetivo, nem que seja um objetivo de constituir família, de comprar uma torradeira nova, é legal a gente fazer porque ajuda bastante. E o que a gente pode fazer também para ajudar ainda mais, né, a gente a se conectar, é além de colocar visualmente esse mural com figuras e fotos, você escrever, né, essa realidade, escrever como você vai se sentir diante daquilo, né, que é o tal dos porquês que eu falei. Em vez de você ficar só lembrando dos porquês, colocar no papel um caderninho seu que você anote, com detalhes, como você vai se sentir, como aquilo vai ser importante, que diferença vai fazer na sua vida, da sua família, quem que você vai poder ajudar se for o caso, ou quem que você vai trazer, né, para a sua vivência, o que você pode modificar também na vida das outras pessoas como exemplo, né, como inspiração. Anota tudo isso, né, no papel detalhado. Eu quero ter uma casa assim, assado, com tal cor, com não sei o quê. Quanto mais detalhes você colocar, melhor, porque você acaba trazendo mais informações, né? E você consegue visualizar e ter uma sensação mais real daquilo, né? E isso acaba ajudando, é o que a gente chama de mantra. Esses escritos, né, essas descrições são os mantras que ajudam muito também a serem lidos
diariamente, junto com a visualização do mural, certo? Então, aproveitem as dicas, coloquem em prática e comecem a sonhar com realidades possíveis e com metas alcançáveis, né? E não esqueçam que um mural dos sonhos é diferente de um plano de ação. Então, façam as duas coisas, coloquem metas, prazos e sonhem, tá bom? Beijo, beijo.